Lefi é suede ayalela mema. Fiel é Deus, aleluia. Amém? Quero tomar como base o tema do que foi pregado ontem nos cultos de varões, na Vicaria da Assembleia de Deus, e o tema é o controle de Deus na humanidade. É dentro desse versículo de Romanos, capítulo 5, versículo 10, que diz: porque nós, sendo ainda inimigos, fomos reconciliados com Deus por amor do seu Filho, e muito mais, estando já agora reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Bom, antes de adentrar no contexto desse texto, eu pontuei alguns exemplos porque nós seremos salvos, porque nós éramos inimigos de Deus e ele reconciliou a gente através de seu Filho com ele. Primeiro, porque Deus ele é onisciente, onipresente, onipotente. Segundo ponto, é por isso que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Terceiro ponto também, que operando Deus, quem impedirá o seu agir, o seu proceder na vida do ser humano? Mas ele dá oportunidade a cada um de nós. Como quarto ponto, é o que está em João 3, 16 e 17, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque ele não veio para condenar o mundo, mas sim para salvar o mundo ser salvo por ele, do juízo homologado devido, porque nós vamos esclarecer depois dentro desse esclarecimento, desse questionamento que fica o porquê de muitas coisas na vida do ser humano, mas é pela desobediência do primeiro ser que infectou todos nós. O quinto ponto eu quero deixar bem expressivo. É o que não temos o livre-arbítrio, mas sim a opção de escolha dentro dessa realidade que convivemos hoje, e não só na vida social, não só na vida material, intelectual, né, que é a principal, que faz parte do espiritual, que temos que ter essa opção de escolha positiva. Foi o que Deus determinou de uma sentença homologada desde o princípio. Mas depois eu vou estar lendo o texto e o contexto. O sexto ponto é: todo aquele que crer nele e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. É essa atitude da sentença ainda extensiva dessa homologação de condenação pela desobediência e agora a prudência de quem quer obedecer. Bom, o sétimo ponto é que os sinais seguem aos que creem. Os sinais seguem aos que creem. Nem todos que dizem ao Senhor entrarão no reino do céu, nem todos creem, mas esse capítulo 5 de Romanos é a justificação pela fé dessa paz com Deus, que é a graça que nos é dada. Então diz aqui a palavra de Deus: sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos a entrada pela fé. Esta é a graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, a paciência, experiência, experiência, a esperança, e a esperança não traz confusão, por amor de Deus, que está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios.
porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse a morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco. Em Cristo, morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E logo muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigo, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais agora, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual alcançamos a reconciliação. É pelo amor, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. E é por isso que todos pecaram, porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. Não poderá ser atribuído a ninguém a responsabilidade de erro se não tiver consciência de atitudes erradas. É por isso que fala que, no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, na semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que haveria de vir. Mas não é assim o dom gratuito, como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muito mais a graça, que é o dom pela graça, que é de um homem, Jesus, que abundou sobre si mesmo. E não foi assim o dom, com a ofensa, por um só que pecou. É por isso que o juízo veio de uma ofensa, na verdade, para condenar. Mas o dom gratuito de Deus veio de muitas ofensas para justificar. Porque se pela graça de um só a morte reinou, e por esse muito mais o que recebeu em abundância da graça do dom da justiça, reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois, assim como por um só a ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificar a vida. Porque, como pela desobediência de um só, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de muitos serão feitos justos. E veio, porém, a lei, para que a ofensa abundasse, mas aonde o pecado abundou, superabundou a graça, para que, assim como o pecado reinou até a morte, na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então nós vemos que tudo isso, conforme está esclarecendo, e essa contaminação de atitudes errôneas veio devido a essa desobediência adâmica. Porque no capítulo 1 você vai entender que aqui é quando há falibilidade, não que Deus seja imperfeito, pelo contrário, tudo que ele fez foi bom. Mas aqui o capítulo 1, versículo 26 em diante diz: E disse Deus, façando o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, que domine sobre o peixe do mar, sobre as aves do céu, sobre todo o gado, sobre toda a terra, sobre tudo réptil que se movem sobre a terra. E criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus criou macho e fêmea, e os criou. Deus os abençoou e disse: frutificai-vos, multiplicai-vos,
enchei-vos a terra, e sujeitai-vos e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo o gado, sobre tudo que se move sobre a terra. E disse Deus: Eis que vos tenho vos dado toda a erva da semente, que é esta, que está sobre a face da terra, e todo fruto que dá semente vos serão para mantimento. E todo animal da terra, toda a erva do campo, toda a ave do céu, todo réptil, toda alma vivente, toda erva verde será para mantimento, assim foi. Mas aí tem a restrição da onde tem essa deslealdade espiritual, falta dessa compactuação afetiva que tinha, que Deus visitava Adão todos os dias à tarde no paraíso para ver qual é o procedimento que ele tinha, que ele colocou o nome em todo ser, em todas as coisas, mas tinha já uma determinação dessa sentença homologada que desse estado físico passaria para o espiritual, que é o que ele fala aqui no capítulo 2, o versículo 16, ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então é por isso que a morte passou a todos os seres humanos, desde Adão até Moisés, porque estando dentro dessa condição pecaminosa. É aí que, aqui no capítulo 5 de Gênesis, diz que Adão viveu ainda 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, chamou o seu nome Sete. Mas a contaminação do erro e a transferência de responsabilidade que ele não quis assumir quando Deus cobrou dele, quando ele sentiu que estava nu, e Deus falou, comeste da árvore que eu te ordenei que não comeste, e ele disse, a mulher que tu me deste. Então ele transfere a responsabilidade, e eles tinham um compromisso de não comer da árvore da ciência do conhecimento do bem e do mal, mas de todas as árvores, de todo fruto, eles teriam essa liberdade de fazer isso. Mas dentro dessa questão de livre-arbítrio, de fazer, de se posicionar como se querer, agir e proceder, tinha a determinação homologada, que no dia que comesse da árvore, certamente morreria. E essa morte é o que eu falei, do físico e do espiritual. Mas aí o capítulo 6, onde Deus toma a primeira sentença, dentro dessa atitude que corruptivou toda geração, é o que está aqui no capítulo 6, o versículo 3. Então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque também ele é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. O versículo 5 diz, e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicava sobre a face da terra e toda a imaginação dos seus pensamentos, do seu coração era só má continuamente, então arrependeu-se Deus de ter feito o homem sobre a face da terra e lhe pesou o coração. E é por isso que o pecado, conforme nós lemos o texto, que ele reinou desde Adão até Moisés, e foi dada a lei a Moisés, como o decálogo dos 10 mandamentos, que depois Jesus resume em 2, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E é o que o ser precisa, ser humano, voltar a essa reciprocidade afetiva, é o que, infelizmente, infeccionou toda a humanidade e deixou esse convívio, esse comúnio de afetividade que Deus mantinha essa relatividade. Mas Jesus ele veio trazer novamente
essa condição, e é por isso que ele afirma: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E a oportunidade que nós temos agora de manter a relatividade, como diz que sendo inimigo fomos reconciliados por meio pelo amor do seu Filho, mas muito mais agora sendo reconciliados seremos salvos, é permanecer na atitude positiva e não negativa. Eu afirmo que é a atitude cristianizada e não luciferianizada. Acho que fica essa mensagem espiritual para o seu intelectual, do seu procedimento e comportamento, tanto no físico quanto no material, para você entender qual é a boa, perfeita, agradável vontade de Deus para a sua vida, como ele fez essa determinação para Adão. E eu afirmo que Lefi es wede ayalela, mesma, fiel é Deus, aleluia, amém? Ficam todos na paz.